Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Felipe, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bom pessoal, mais um vídeo aqui de semi-realismo no Tab S6 Lite com a ajuda do nosso velho amigo Infinity Painter. Esse aplicativo incrível que eu uso aqui como principal para todos os meus desenhos no canal. Dessa vez, pessoal, tô trazendo o Exterminador do Futuro, o Arnold Schwarzenegger, eu acho que se pronuncia assim, um dos maiores nomes que eu já ouvi falar aí. E por que, pessoal, eu peguei essa referência aqui para fazer? Como eu queria trocar um pouco a questão de efeitos e camadas aqui do personagem, eu resolvi pegar o Exterminador porque ele tem essas partes metálicas e muito sangue. Foi um desafio fazer esse personagem em si, porque foi bem complicado deixar um efeito semi-realismo nessas partes aqui, semi-realistas nessas partes. Por quê? É um pouco diferente de você fazer a pele eu já estou dominando até bem para o semi-realismo, mas a questão do efeito do metal eu achei bem complicado. Os pincéis que eu utilizei para fazer são os mesmos que eu utilizei no tutorial lá do Thanos, certo? Para quem não viu, é os mesmos pincéis de sempre. Eu não tô variando os pincéis, tá bom? É a mesma coisa. É um brush soft. Eu também pego um Vine, que é como se fosse um carvão seco. E também uso um pouco da borracha com um pouco menos de opacidade. E também uso a Mangain, que é aquela canetinha para fazer a line art que eu faço na maioria também dos animes. E as cores em si, certo? Com o spray para estar aplicando aí, porque eu acho que dá uma tonalidade melhor e eu consigo unir as cores mais fáceis. E para mesclar um pouco, às vezes eu uso um marcador, certo? Um marcador blender para poder unir essas cores e deixar um pouco mais homogêneo. Mas voltando ao assunto do Exterminador, vocês podem reparar que tem muito sangue e muito metal. O efeito que eu apliquei não ficou exatamente a referência está muito melhor, pessoal, porque tá com um brilho bem mais forte do que o que eu fiz aqui, mas deu para aprender alguma coisa a respeito disso. E eu acho que nos próximos que eu pegar com efeito aí metálico e de sangue, eu já vou ter mais ou menos uma noção de como começar esse tipo de pintura, que é um pouquinho diferente de fazer a pele, volumes e outras coisas que eu já estou um pouco acostumado. Essa referência também, pessoal, teve algo um pouco diferente que não tinha nas outras. O que é que tinha nessa referência? Ele estava com um pouco do rosto dele, essa parte aí que tá sem carne, né, já meio arrancada aí a face dele, tá um pouco desbotada entre a orelha e uma parte ali do pescoço, pegando a blusa, juntando com esse fundo preto que vocês vão ver mais na frente que vai ficar o personagem. Eu acho que isso aí também foi legal para fazer e é até bem simples para fazer esse desfoque, pelo menos no digital. Eu acho que se fosse no clássico aí, no papel com lápis ou papel com marcador, seria bem mais complexo fazer esse tipo de efeito. Eu nunca fiz um desenho desse estilo aqui no tradicional, no clássico. Quando eu falo clássico, pessoal, é a mão mesmo no lápis de cor ou qualquer outra coisa aí no papel. Para quem é novo aí e não sabe quando eu falo clássico. Então bem, né, pessoal, deu para aprender muita coisa com esse desenho. Eu acho que foi bem bacana escolher esse personagem. Tem muita gente que gosta do Exterminador do Futuro. Os mais antigos vão lembrar mais das primeiras versões que o filme teve. Eu não sei se eu assisti todos, mas eu assisti vários Exterminadores do Futuro com aquela frase emblemática dele, né? Eu voltarei, I'll be back, que ele fala lá no finalzinho do filme. E é um pouco nostálgico também trazer esse personagem. Tô fazendo, né, pessoal, esse formatozinho aqui, narrando, explicando um pouco do que é que eu fiz aí em cada parte, para poder ficar um pouco mais explicado para vocês e não precisar sempre de um tutorial para dizer o que eu fiz. Então vocês podem perceber, pessoal, que a partir do momento que eu comecei a aplicar as sombras brancas, as sombras de luz aí no personagem, já abriu mais a pele aí do nosso Exterminador, não é? Tava um pouco ainda apagado, mas é como eu sempre falo, faça uma base bem feita no desenho e depois você vai aplicando mais detalhes, porque a sombra branca, assim que você aplicar ela, você pode ter certeza que você vai conseguir visualizar o personagem que você está fazendo, aí dá um gás maior para você terminar. A sobrancelha, botei uma base ali leve da mesma cor da pele dele e comecei a fazer os riscos com a Mangain, que depois passei o Vine aí, que é aquela tipo um carvãozinho seco, para poder deixar mais volume na sobrancelha. E depois eu fui fazer o olho dele não tinha cílios, era mais ou menos esse traço, então eu quis deixar igual como estava a referência mesmo. Quero um olho mais simples e eu acho que ia ficar legal, porque depois eu vou botar mais uma sombrazinha por cima desse olho,
para poder deixar um pouco mais escuro. A minha referência em si, eu creio que ficou um pouco mais escura do que a original, por causa que eu quis deixar esse efeito mesmo. Eu sigo a original, mas se eu vejo que está precisando de um detalhe a mais para dar uma destacada, eu aplico, pessoal. Porque a gente tem essa vantagem no digital, você consegue aplicar mais efeitos facilmente do que você fazer no clássico aí, beleza? Como vocês estão vendo aí no pescoço, já pegando um pouco da blusa, já está um pouco desfocado. Esse efeito é bem simples, é só você botar umas camadas aí com um brush bem opaco, certo? E com um brush maior aí no tamanho, que ele consegue deixar mais ou menos esse efeito aí de desfoque. Depois eu vim só aplicando as sombras, as luzes brancas no metal para poder diferenciar, né? E não ficar só aquela pintura seca ali em cima, na parte preta do rosto dele aí. E fui aplicando alguns detalhes, tanto de sangue, algumas linhas de expressões que faltava. E vocês sabem, pessoal, que sempre por último eu coloco aquelas pequenas películas, assim, pontinhos, né, que tem um brush aí, eu não lembro o nome agora de cabeça, só para poder dar um detalhe maior aí de poros e coisas do tipo. Então, pessoal, esse foi o Exterminador do Futuro. Estou fazendo aqui a assinatura final e eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? E antes de passar aqui, peço que você deixe o like, comente, compartilhe, porque isso ajuda demais. Vou deixando o vídeo por aqui. Valeu, falou, fui! You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it, and maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back?